Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, voltando aqui a fazer vídeos no canal. E, obviamente, eu não podia deixar de falar das semifinais da Copa do Brasil. Nesta quarta e quinta-feira tivemos os jogos de ida entre Cruzeiro e Corinthians do Mineirão e Vasco e Fluminense do Maracanã. Então, bora falar um pouco mais sobre essas partidas. Então, já desde antemão, já peço para você deixar seu like, dar seu like, ajude a divulgar, né, com seus amigos, torcedores ou não, fãs de futebol, para dar aquela força para quem está começando. E se não for inscrito, se inscreva no canal também para mais vídeos. A minha voz não tá 100%, eu tô recuperando de uma gripinha chata, porque aqui em Botucatu essa semana já tivemos de tudo. Calor, chuva, vendaval, então, né, aquele tempo maluco, a imunidade que sofre, não é mesmo? Mas bora lá começar por a ordem dos jogos, pela primeira partida que foi Cruzeiro 0, Corinthians 1 no Mineirão. Uma atuação surpreendente, né? Dá pra dizer dos dois casos, porque Vasco e Corinthians eram os azarões dessas partidas. O Cruzeiro e o Fluminense chegavam em fases muito melhores, já eram favorito antes e, né, quando chegaram agora já eram mais favoritos ainda. E o que a gente viu nos jogos foi o contrário, Corinthians e Vasco com boas atuações. No Corinthians começa um jogo muito forte, começa o jogo pressionando o Cruzeiro, e eu tenho a impressão que o Cruzeiro não esperava por isso, que o Corinthians começasse o jogo indo pra cima, marcando, criando, encurralando a equipe cruzeirense. O Cruzeiro até responde um pouco ali, algumas chegadas, aproveitando erros do Corinthians, tem uma chance ali que o defende. Mas assim, eu sinto que o Cruzeiro realmente não esperava aquilo, não esperava aquela postura do Corinthians. E foi muito importante o Corinthians ter feito essa postura inicial e ter traduzido isso em gol. Já tinha dispersado umas duas chances anteriores, uma que o Cássio defende no escanteio, logo depois o Memphis também perde um gol ali cara a cara. E é justamente o Memphis, na polêmica, um gol de mão ou não, e que faz 1-0. E aí, assim, o Cruzeiro parece que já parecia ter sentido essa pressão inicial, se perdeu completamente. Eu acho que mentalmente foi um jogo preocupante do lado do Cruzeiro, porque, cara, não parecia que estava jogando em casa, não parecia que era a equipe favorita, não parecia que era o time que foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com uma ótima campanha, que jogou bola muito bem em vários momentos. Um Cruzeiro muito pilhado, um time, assim, pilhadaço, caindo muito fácil na cera do Corinthians. Até porque, vamos combinar, a arbitragem de Daronco, quando o Daronco tá apitando o jogo, o time que tá ganhando sabe que pode picotar o jogo à vontade, que ele vai fazer o serviço, né? Porque o Daronco, como a gente já sabe, ele fica parando o jogo toda hora porque ele não aguenta correr. Então ele tem que ficar parando o jogo com faltinha, que muitas vezes não são nada, porque ele precisa respirar. E o Corinthians soube usar isso a seu favor. Porque se até o gol o Corinthians pressionou, buscou o jogo, depois disso, aliás, o gol vem uma linda jogada coletiva do Corinthians, importante dizer. Não foi um gol do nada, foi um gol bem construído. Pô, o passe que o Depay dá pro Bidon e depois a clareada do Bidon pro Carrilho foi muito bem feita. E depois disso, cara, praticamente não teve jogo, né? O Corinthians soube picotar, soube usar a arbitragem do Daronco a seu favor e fazer cera. E o Cruzeiro, assim, caindo muito na pilha. Um time muito nervoso, muito erro de passe bobo por parte do Cruzeiro durante todo o jogo. No segundo tempo, então, nem se fala. Tem uma do Lucas Silva que ele erra, um passe pra frente que a bola sai longe. Tem uma saída de bola do Fabrício Bruno sozinho, com o William aberto na lateral direita também sozinho, que ele erra completamente. O Cruzeiro chega a dar um escanteio completamente gratuito pro Corinthians, sem necessidade alguma. Então, um Cruzeiro muito pilhado mentalmente. E até consegue algumas chances, especialmente ele na volta do segundo tempo, mas muito cruzamento na área, tentando explorar os lados e cruzando na área de tudo quanto é jeito. Só que é aquilo, você vai cruzar na área para Caio Jorge, Matheus Pereira, Arroio, Sinisterra, cara, não são jogadores altos. O Corinthians conseguiu muito bem se proteger nesse sentido. Grande partida do Gustavo Henrique, o André Ramalho começou mal, mas melhorou nisso. Então, assim, você tinha um cenário de Cruzeiro cruzando muita bola na área, mas sem ter jogadores altos ali para aproveitar, né? E isso consagrou a defesa do Corinthians. Vale destaque: Mateuzinho e Matheus Bidu fizeram o segundo tempo defensivamente beirando a perfeição, jogaram muito bem. O primeiro tempo para mim deles foi abaixo, especialmente do Bidu, mas na segunda etapa eles melhoraram. Do lado do Corinthians, Hugo Souza foi muito seguro quando precisou. O Breno Bidon com uma partidaça dele, como gosta de jogo grande. O Martinez, talvez com uma das melhores atuações dele na camisa do Corinthians. O Maicon, muito importante também, com bola e sem bola, uma boa partida defensiva dele, é o que não vemos sempre. O Carrilho, é que o Carrilho só aguenta 45 minutos, mas no primeiro tempo bom. O Depay e o Yuri Alberto ajudando bastante sem bola, isso foi muito importante para o Corinthians. No Corinthians, quando não tem um Garro, naturalmente tem mais um meio campista, então fica um time com um pouco mais de poder de marcação.
A gente viu o Corinthians conseguindo se defender bem, não cedendo tanto espaço para o Cruzeiro, e o Cruzeiro buscando mais cruzamentos. E as mudanças foram, parece que, piorando a situação. Parece que quanto mais o Jardim foi mudando o time, parece que o Cruzeiro foi perdendo capacidade de criação, ficando um time cada vez mais sem meio campo. Enquanto que as mudanças fizeram o contrário, o Corinthians conseguiu ter mais a bola. O Dorival foi feliz, não só no seu plano de jogo, e a execução dele deu certo, mas também nas mudanças. Quando coloca Garro e Vitinho ali no lugar de Yuri Alberto e Memphis Depay, ele perde velocidade, mas ele ganha capacidade de segurar a posse, trocar passes. A reta final do jogo ali é o Corinthians muito mais conseguindo travar o jogo, conseguindo segurar a posse, cavando faltas e até tendo algumas chegadas. O Vitinho tem uma finalização perigosa, ele entra muito bem. Passou inclusive a sensação de que se o Corinthians realmente forçasse mais, ele poderia ter ampliado a vantagem. Eu acho que esse é o único lamento que o Corinthians deve ter desse jogo. A sensação que a vantagem poderia ter sido ainda maior, especialmente ali nos últimos 15 minutos. Um Cruzeiro completamente perdido. O Fabrício Bruno, para mim, é um grande exemplo disso, né? Uma pilha totalmente errada, a peitada que ele dá no André, cometendo erros, chegando muito seco, tomando caneta desnecessária, partida péssima dele. E um Corinthians que foi copeiro novamente, mais um jogo Copa do Brasil, o Corinthians não sofre gol, jogou muito bem, a estratégia deu certo, soube picotar o jogo, soube aproveitar o estilo do árbitro a seu favor e não só venceu de maneira merecida, como poderia ter vencido até por mais. Já do outro lado, tivemos o Vasco e o Fluminense, uma linda festa na arquibancada, aliás, festa na arquibancada, destaque nos dois jogos. E um jogo começa um pouco mais travado, né? Assim, eu não entendi muito bem porque o Fluminense, em alguns momentos, subiu um pouco mais a marcação. Eu acho que tem a ver muito com a questão física. O Fluminense foi o único time dos quatro que jogou a última rodada com os titulares. Mais do que isso, o Fluminense é o único dos quatro que vinha jogando um brasileiro nessa da final a vera, de fato. Porque ele tá brigando por vaga direta na Libertadores. O Cruzeiro estava tranquilo, até porque se enrolou sozinho, tinha mais esse título. O Corinthians está uns 3 meses se poupando para a Copa do Brasil. E o Vasco também garantiu ali a permanência um pouco cedo, correu um pouco de risco no fim, mas depois da vitória do Inter também deu para administrar. Mas o Fluminense não, ele teve que ir com o pé embaixo a todo momento. E eu acho que isso pode ter feito diferença, porque fisicamente o Fluminense teve muita baixa, especialmente na segunda etapa. Acho que na primeira etapa, enquanto ainda tinha gás, eu acho que faltou o Fluminense ser mais agressivo na marcação, deixar o Vasco ainda mais desconfortável. O Fluminense, na verdade, ele só conseguiu chegar mesmo quando o Vasco cometeu erros. O lance do primeiro gol é isso, um erro da defesa do Vasco. Léo Jardim sai todo estabanado no gol e, aliás, não fez um bom jogo o Léo Jardim. Pra mim, ele falha no primeiro gol, tanto no lance que origina a falta, tanto depois no chute do Serna, mesmo com o desvio, pra mim era uma bola defensável no canto dele. Não é como se estivesse do outro lado e tivesse desviado. Não, a bola ele estava perto. Parece que ele não teve isso, demorou para reagir. E mesmo sem um tempo, algumas saídas de gol também atrapalhado. O Fluminense poderia ter saído com um resultado até melhor só explorando essas falhas dele. Mas um Fluminense que, cara, se prestou a defender na primeira etapa, conseguiu defender bem, até pela má atuação do Vasco. Um Vasco um posse de bola, mas uma posse de bola muito improdutiva, um time mais distante, sem tantas aproximações. O Ryan enfiado no meio da zaga. Nem parecia um time do Diniz, de fato, né? Curioso, o primeiro tempo do Vasco nem parecia que era uma equipe do Diniz que estava jogando. Tamanhas dificuldades com a bola, a falta de aproximações, a posse de bola mais lenta, essa falta de um jogo mais dinâmico. E o Fluminense conseguiu se defender bem, sofrer pouco, mas não teve aquela capacidade tanto de puxar contra-ataque. Até tinha espaço para isso, mas faltou ser mais assertivo. E, cara, a situação do Everaldo tá crítica. A questão de centroavante do Fluminense tá difícil. O Cano com seus problemas físicos e o Everaldo, cara, também não tá dando, né? Tá muito mal, tá na fase péssima. Pô, se tudo bem, não tá fazendo gol, mas participasse de outras maneiras positivas no jogo, até vai, mas também nem isso. Não tá funcionando. O Dudu precisa rever essa questão do centroavante urgentemente. Não só para esse jogo, mas também pensando na próxima temporada. Volta pro segundo tempo, um Vasco com uma outra postura e um Vasco que na segunda etapa engole fisicamente o Fluminense. Eu acho que aí a questão física pesou, principalmente no segundo tempo. O Vasco foi muito superior. O Vasco consegue fazer ajustes ali defensivo para dar menos espaço no meio campo, então vai retirando a capacidade do Fluminense também de contra-atacar. Consegue se defender melhor e com a bola a gente viu um Vasco aí sim, mais aproximações, um ataque mais envolvente. O Andrés Gomes muito bem na ponta esquerda. Os volantes também fizeram um bom segundo tempo, principalmente Calma Barros. E o Ryan mais liberdade. Não dá pra você deixar o Ryan preso no meio da zaga. Ele não é jogador para isso.
Você até pode colocar ele como um móvel, um cara para atacar espaço, etc. Mas você tem que dar liberdade de movimentação. É um jogador com talento especial demais para ficar só preso ali no meio dos zagueiros, né, sofrendo e apanhando. Do Thiago Silva principalmente, né? Porque a questão do parceiro do Thiago Silva é complicado. Inácio e Freitas deixaram o futebol no Mundial e sofreram hoje. Mas conforme com um ataque mais móvel, mais dinâmico e um time mais intenso e com mais capacidade física, naturalmente o Vasco começou a crescer cada vez mais no jogo. O empate surge de uma bobeada da defesa do Fluminense, a bola sobra pro Ryan ali, uma falha coletiva ali na zaga, empatar. E o Vasco sempre esteve mais próximo, né, da virada. Tem bola na trave do Pumita Rodrigues e sempre parecia um time mais inteiro. O Fluminense não conseguiu oferecer tanto perigo assim pro Vasco. E o lance da virada sai só nos acréscimos justamente do Ryan. O Ryan já com a entrada do Verratti, sem ser centroavante, com mais liberdade, partindo da ponta para dentro, que é o que ele sabe fazer muito bem, vai fazendo fila, sofre a falta e é a personalidade, a perspicácia dele de não ficar no chão com dor, não. Não ficar remoendo, não. Ele já sofreu a falta, levantou, bateu rápido e soube aproveitar a defesa do Fluminense desmontada e o cruzamento ali muito bem feito do Andrés Gomes, que fez um ótimo jogo. Pro Verratti é aquilo, né? Pô, o Verratti em bola aérea, cara. Acho que ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Esses cruzamentos assim, é muito difícil de marcar ele. É impressionante. É posicionamento, o tempo de bola que ele tem, a impulsão, né, capacidade de se proteger também, de dificultar o zagueiro. Cara, é muito difícil conseguir marcar ele nessas jogadas. O adversário sabe que o cruzamento vai ser nele. Mesmo assim, muitas vezes não consegue evitar que ele consiga pelo menos finalizar. E foi nesse caso, o Freitas foi facilmente batido também. O belo cruzamento, o Verratti marcar de virada, uma vitória merecida do Vasco, pelo conjunto da obra. Apesar do primeiro tempo não ter sido bom, pelo que o Vasco fez no segundo tempo, já foi mais que o Fluminense fez na partida inteira. Uma partida de atuação decepcionante do Fluminense. Vamos ver como esse Fluminense vai se arranjar para a volta, porque eu acho que o mais preocupante de tudo isso pro Fluminense foi como o time fisicamente se acabou na segunda etapa. Tem a volta do Canóbio, que é importante, mas essa questão física é o que mais preocupa, de parecer um time menos inteiro que o adversário. E isso num jogo já é pouco, daqui a poucos dias pode pesar bastante. Do outro lado, eu acho que o Cruzeiro depende de como a equipe vai se recuperar mentalmente dessa derrota, porque foi uma derrota pesada do ponto de vista mental. Como a equipe foi apática, a questão das críticas, e mais uma vez em jogo grande o Cruzeiro decepcionando, vai depender muito disso. De como vai ser essa recuperação mental, o jogo fora de casa, vai pegar um ambiente mais hostil, claro, na Neoquímica Arena. Tudo bem que o Corinthians esse ano também não está sendo um grande mandante, né? Mas vai estar aquela empolgação. Eu acho que vai depender muito dessa capacidade mental do Cruzeiro de se recuperar. E de olhar a situação de como, pô, fizeram um jogo ruim e ainda assim o confronto está em aberto. O Cruzeiro tem qualidade para ir vencer o Corinthians lá e reverter a situação. O Corinthians vai tentar aquilo, aproveitar o ambiente da torcida, picotar o jogo o máximo possível, se defender bem e quando tiver oportunidade a bola sobrar nos seus craques marcar. Mas espero duas grandes jogos de volta nas semifinais, até pelas características de todos os times e a necessidade de cada um. Mas eu quero saber de você, suas opiniões sobre esses jogos de ida da semifinal do Copa do Brasil, você concorda ou discorda? E também pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.